tive um pequeno estudo com os adventistas na igreja há uns 4 anos atrás. Eu comecei a frequentar a igreja, mas outras denominações me perguntavam se eu estava indo lá. Eu dizia que sim. Aí eles me diziam que era para me parar, porque quando Jesus morreu, a lei foi abolida. Que nós estava vivendo no tempo da graça e não da lei. E por isso eu acabei deixando, mas eu não me encontrava assim espiritualmente, né? A palavra não era assim tão clara na minha mente como agora está sendo. O Senhor me colocou na beirada de um rio, onde descia uma água muito forte, muito clarinha, uma água bonita, mas a água era muito forte e eu queria passar de um lado para o outro, mas a água, se eu fosse, eu ia morrer afogada, porque a velocidade da água era muito forte. Aí, nisso, eu avistei nessa água clarinha um barco. Aí eu falei, bom, eu vou conseguir atravessar, eu vou pegar esse barco, eu vou entrar nele e eu vou atravessar de lá. Aí a hora que eu ia mover para pegar o barco, uma voz me disse assim, ó, se você entrar nesse barco, você vai afundar de vez, porque ele está furado. Eu acordei, eu lembrei do sonho, falei, bom, se veio de Deus, eu sei que Deus vai mostrar o significado dessa água tão clara, mas esse barco tão sujo, ele vai confirmar o porquê desse barco que estava furado. Até que num sábado, depois de uma semana, apertou a campainha aqui de casa, minha filha atendeu e veio com um livro, né? De momento eu assustei com esse livro, perguntei para quem tinha dado, não queria ler o livro, mas eu comecei a folhear, passar de folha, falei, vamos ver se tem algum nome de igreja nesse livro. Aí eu comecei a procurar o nome, não achei. Mas no fim eu comecei a interessar em ler o livro. Aí eu comecei a ler o livro, junto com a palavra, eu vi que o que estava no livro estava confirmando dentro da palavra de Deus. E é o que eu procurei, que eu venho procurando há 5 anos na minha vida, a verdade do Evangelho. Eu não tirei da minha mão, toda hora eu tô lá. Leio e busco na palavra e vou. A verdade é que eu não tenho nem vontade de ler, eu tenho vontade de engolir, assim, né? Porque tem sido, de sábado pra cá, a minha vida de dentro pra fora é outra, é uma alegria constante. Eu tenho o desejo e a vontade de pegar o livro e sair batendo de porta em porta. Quem não leu, fazer ler, porque o que tá de alegria, né? Que eu encontrei, eu quero que todos venham encontrar. Eu tenho a liberdade, eu tenho a alegria, eu tenho a sabedoria através deste livro que abriu os meus olhos, né? Abriu meu coração, de hoje estar transmitindo a verdade do Evangelho para outras pessoas, caminhar a minha família neste caminho e agradecer a Deus pela bênção, porque para mim foi uma bênção esse livro. Eu recomendo às pessoas que leiam este livro e tenha certeza que o que está nele é a verdade. Essa história começa quando eu era muito pequena ainda. E eu tenho assim um amor por Deus, uma coisa muito forte em mim. E quando eu era pequenininha já, o primeiro lugar que eu ia quando eu saía de casa era na igreja, isso que a minha mãe me conta. A gente então tinha uma sede de conhecer a palavra. E de católicos nós passamos a frequentar a igreja protestante. E na igreja protestante nós vimos que havia o hábito de levar a Bíblia nos cultos e nós fomos atrás de conhecimento mesmo da palavra de Deus. E a gente tinha tanta vontade de conhecer a palavra, mas como ela é mesmo, na verdade, como está escrito, né? Que nós temos tantos programas na televisão, está escrito que ele foi nos conduzindo.
Só, Iron, que quando a gente nasce num lar de uma outra denominação, isso é muito forte na vida da gente. Então, Deus foi ainda que cauteloso conosco. Ele falou, como é que eu vou fazer esses irmãos se dirigirem para a coisa certa, já que eles querem tanto? Dr. Nelson, ele faz anestesias no nosso instituto e quando numa oportunidade desses dias cirúrgicos, ele me percebeu que a gente tinha vontade de conhecer e ele então nos indicou a Novo Tempo, né? Canal 141 na Sky, e ele só deu essa informação. Lá você vai ter bastante coisa, uma programação muito cristã e muitos programas têm discernido, né? As pessoas passam a ter conhecimento melhor da palavra e assim fizemos. Eu cheguei em casa, contei para a esposa e na mesma hora ela já mudou o canal e nós começamos a ver. Às vezes assistia alguma coisa e depois passamos a assistir mais programas, passamos a ver exclusivamente a Novo Tempo. A televisão é um meio que nos ajuda bastante, porque foi através da televisão que nós começamos a ver realmente aquilo que a gente precisava e aquilo que a gente buscava, né? Então a televisão foi realmente muito importante para a gente, não tem como falar que não. Passando a ver a TV Novo Tempo, nós passamos a ter também contato com os ensinos da vida saudável. Então eu passei a fazer coisas no meu consultório de formas diferentes, tratar do meu paciente. Então eu digo, eu sou um outro médico, sou mais amoroso com o meu paciente, sou mais cuidadoso com a saúde dele por inteiro. Eu aconselho na alimentação, eu aconselho nos hábitos sadios, aconselho a praticar esportes, aconselho a tomar sol, a respirar puro, e abandonar o álcool, abandonar o cigarro. Eu faço isso automaticamente, porque eu creio nisso. Isso transformou a minha vida. E todos esses ensinos eu recebi não lendo, mas recebendo da Novo Tempo. O que passou pela sua cabeça no momento que a senhora estava descendo, sendo imersa naquela água? Olha, veio tudo, viu? Veio assim, eu desde pequena, toda a minha trajetória dentro da igreja, porque a gente sempre foi muito presente na vida religiosa, né? E aí eu falei, nossa, está se cumprindo. Parece que foi assim uma caminhada já certinha, que ia acontecer tudo aquilo e que aquele momento, parece que era um momento assim, que Deus estava assim, olha, agora filha, você chegou no ponto, você se resgatou. Olha, agora você vai mergulhar e vai começar de novo uma vida nova. E depois de alguns meses que nós estávamos vendo e a transformação que acontecia na nossa vida, a minha esposa chegou para mim, como normalmente a esposa faz, né? Nós precisamos ser anjos da esperança. E eu disse, mas por quê?
Porque você não pode assistir uma TV, ver tudo que ela nos dá, nos transformando e não fazer nada. Tem que fazer. E está aqui o boleto bancário. Ela já tirou na internet, já me deu na mão e pague, né? Então, a partir daí, todo mês a gente tem essa função, né? Ela tira o boleto, entrega para mim e com alegria eu vou e recolho. A gente tem que ajudar, porque senão como é que nós vamos ter essa programação? Como é que outros vão ser convertidos se nós não ajudarmos? Nós temos que ajudar, porque senão nós não vamos ter outros convertidos como nós, que foi através dela que também nós conhecemos a verdade, né? Eu chamaria isso de resgate. Sabe, resgate? Como se nós tivéssemos sido resgatados. E nossos filhos têm recebido tantas bênçãos desde que nós temos guardado o sábado, que não tem como explicar. E a gente não tem como fazer as outras pessoas entenderem isso, porque é uma coisa que acontece na vida da gente, é uma coisa muito diferente. Você recebe bênçãos. O nosso filho, o Guilherme, a gente vê ele crescendo cada vez mais, sabe? O Renato e a Bárbara, da mesma forma. A Bárbara está tendo uma evolução na parte médica lá, que é uma coisa linda. Então, eu falo que é um resgate, realmente, da nossa família, E eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não conhecia Deus. Conhecer Deus realmente eu não conhecia, né? Eu tinha outros afazeres na vida, minha vida era muito corrida, né? Meu trabalho, o esporte que eu praticava, tudo isso tomava tempo meu e eu não tinha tempo para Deus. Em 1993, nós fomos contratados para trabalhar numa empresa. Aí chegando numa casa de número 16, tinha uma edícula no fundo, e nessa edícula eu abri para poder começar a fazer o trabalho. Ao abrir a porta daquela edícula, eu encontrei um livro jogado no chão. Eu recebi informação que alguém tinha ido lá pintar a casa, era meu xará, e achou lá jogado num dos quartos, num dos compartimentos da casa, o livro O Grande Conflito. Ela mudou-se dali, havia sido transferido, o esposo transferido para outro local da empresa, em outra cidade. Eu comecei a ler esse livro e achei muitas coisas estranhas no momento, a hora que eu peguei esse livro para ler. Mas eu comecei a sentir algo diferente. E através do livro eu fui descobrindo coisas que anteriormente eu achava que era certo, mas era errado. E as coisas que eu achava que era errado, para mim, se tornaram certas. Hábitos alimentares, né?
uma vida um pouco promíscua. Eu queria ver se aquele livro estava realmente certo com o que estava escrito na Bíblia Sagrada. Então, através disso, eu estava havendo um conflito, principalmente na questão do sábado, né? Porque eu guardava o domingo e eu questionei muito a respeito do sábado. E Deus ia mostrando, passo a passo, as verdades que continha tanto no livro como principalmente na Bíblia Sagrada. Um livro rejeitado, aparentemente, Deus tinha um plano e mãos certas para recebê-lo. Deus tem planos para cada ser humano aqui nessa terra e eu não fui diferente de poder ter esse êxito, de poder ter esse livro na minha mão. Quando eu ouvi o pastor Ayrton Keller, presidente da divisão sul-americana, dizendo que estavam fazendo um resumo dos principais capítulos do Grande Conflito para entregar em cada residência da América do Sul e, consequentemente, a Associação Geral tomou este plano como meta também para o mundo todo. Eu confesso que me emocionei. Eu li o livro A Grande Esperança e achei sensacional, porque não havia outra maneira de fazer um resumo tão perfeito do Grande Conflito. Eu desejo que mais pessoas, ao receberem esse livro, que o Espírito Santo incomode ela para que ela possa entender aquilo que eu entendi hoje. De tanto procurar Deus, sabe? Então, assim, chegou um momento que aí eu ia em uma igreja, eu ia em outra igreja e procurava. Então, sempre assim, perguntava para as pessoas, todo mundo tem uma religião, todo mundo se diz, eu creio em Deus, eu conheço a Deus, tal. E todo mundo que tem uma igreja, que frequenta uma igreja, praticante, né, no caso de alguma igreja, assim, então... Aí sempre fala assim, Deus tá lá, vamos lá, né, tal, Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo pela sua vida, vai mudar a sua vida, não, você vai encontrar Deus, você vai ser feliz. Então, sempre fala isso aí, né. Eu queria realmente que Deus me aceitasse. Então eu queria aquele Deus que todo mundo falava, que Ele era bom, que Ele fazia, que Ele te ajudava, que Ele solucionava os seus problemas, que Ele ia te fazer feliz, então que te salvava e tal. Então eu queria aquele Deus. Eu falei, nossa, esse é o Deus que eu preciso, que a minha família precisa. Então o que eu tenho que fazer para ter esse Deus? Então ali era orientado tudo o que eu tinha que fazer para mim poder alcançar esse Deus. Então foi aí que, na realidade, eu comecei a ver Deus de uma forma que eu tenho uma outra imagem de Deus, entendeu? Eu comecei a pensar, eu comecei a fazer tudo que me mandavam, né? E a troco desse Deus na minha vida, desse Deus aparecer na minha vida, então desse Deus ser na minha vida. E nisso eu cheguei ao ponto de perder tudo que eu tinha. Eu perdi tudo que eu tinha, cheguei ao ponto de, assim, ter que vender panela, ter que vender aliança de casamento, ter que vender todos os móveis da minha casa. Eu perdi tudo que eu tinha. Eu vendi bujão de gás, eu vendi, se for ver, o
o alimento da minha família passar o mês. Por quê? Porque para mim conhecer esse Deus, eu tinha que sacrificar, eu tinha que me desfazer daquilo que eu tinha que dar tudo que eu tinha para poder receber algo de Deus. Depois de já ter procurado Deus de todas as formas, eu falei assim, esse Deus não existe. Dentro de mim realmente se criou uma revolta contra Deus, porque eu tinha feito tudo, eu tinha dado tudo e esse Deus não tinha aparecido na minha vida. Então eu falei assim, esse Deus não me quer, não existe Deus. Deus é bom ou Deus é ruim? Eu comecei a ter uma imagem distorcida de Deus. Até que um dia, aí a minha filha apareceu com um livro que ela encontrou na caixa do correio. Aí eu vi o livro, aí eu perguntei, né, mas de onde que é esse livro? Eu fui conferir a caixa do correio, encontrei o livro e olhei só a capa. Eu levei pra minha mãe. E ela já começou a ler e comentar com a gente, comigo, com meus irmãos, com meu pai. A minha primeira impressão do livro já foi olhar de onde que ele era, né? De que igreja que era, se era de igreja, se era de... A primeira pergunta, na realidade, foi quem colocou o livro, né? Quem colocou esse livro? Aí apareceu na caixa do correio, mas quem colocou? Eu comecei a ler o livro. Aí me senti interessada pelo livro e comecei a ler. Aí li o livro inteiro a primeira vez. Aí eu falei, nossa, já me impactou, né? Eu falei, nossa, esse livro é legal, não? Tá falando umas coisas aqui, coisas que eu antes nunca tinha ouvido, entendeu? Nunca tinha visto. Então eu falei assim, não, eu tenho que ver se o que tá falando aqui é verdade. Então eu resolvi lê-lo pela segunda vez, mas aí conferindo as referências bíblicas. Então, aí eu comecei de novo do começo, olhando as referências bíblicas, né? Aí eu, nossa, realmente o que tá falando aqui tem base. Aí eu comecei a ver, assim, Deus de uma outra forma. Então eu já comecei a ver que relacionar aquilo, a minha experiência antes com o que estava no livro, então assim, não podia se tratar do mesmo Deus. Quando eu li, eu vi assim, que na minha vida eu não alcançava os benefícios de Deus, eu não encontrava Deus, porque na realidade eu não obedecia. Então, ao ler, eu pensava, nossa, o que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que obedecer? Então, era a pergunta, entendeu? Como que eu tenho que obedecer a Deus? Esse Deus existe, eu posso realmente alcançar a felicidade, tudo aquilo que eu quero dele, mas de que forma? Como que eu tenho que obedecer? Eu quero obedecer, eu estou disposta. Então, o livro me apresentou a forma de eu obedecer a Deus. Então, foi na leitura onde chegou a parte que fala dos 10 mandamentos, onde Deus... Aí eu li, né, que o sábado é o dia do Senhor. E até então não, a minha vida inteira eu sempre ouvi dizer que domingo era o dia do Senhor. Aí depois eu comecei a perguntar, que religião você é? Aí as pessoas, quando não me convidavam, ou quando eu tinha contato com outras pessoas, eu perguntava, de que religião você é? De tal religião. Aí eu perguntava, viu, mas na sua igreja vocês comem carne de porco? Vocês guardam o sábado? A minha filha viu o cartaz escrito assim, sintonize canal 14. Aí ela falou, olha mãe, sintonize canal 14. Nisso que ela sintonizou o canal 14, né? E tava lá assistindo. Eu falei, o que você está assistindo aí? Tava falando uma programação evangélica, né? Porque você já identifica que é evangelho. Mas o que você está assistindo aí? Eu tô assistindo o canal 14. O canal 14... Aí parei e fui para ver. Aí vi lá, né, o programa Lições da Bíblia, na mira da verdade. Então, nossa, aí eu comecei a gostar do canal. Aí eu lembro que o pastor que estava falando falou assim, a gente tem uma meta para 2012 de entregar o livro. Aí mostrou o livro em todas as casas, em todos os... que todas as pessoas recebam, né, o livro, entregar em todas as casas. Aí a hora que eu olhei assim a capa do livro, aí sabe, ver aquela alegria, eu falei, nossa, é deles o livro, né? Então, e a programação, pela programação, então já é TV Novo Tempo, então eles falam muito Igreja Adventista. Então, eu sabia já que o canal era da Igreja Adventista, mas eu não sabia que tinha relação com o livro.
Então, eu falava assim pro meu marido, quando eu descobri que o livro era da Igreja Adventista, eu falava assim pro meu marido, ai, agora eu sou adventista. Eu já falava que eu era da Igreja Adventista, porque eu já sabia aonde era que eu ia, aonde era o meu lugar, assim, aonde realmente Deus ia estar comigo. Então, eu me tornei uma adventista, sem conhecer a Igreja Adventista e sem nunca ter pisado os pés lá. Aí eu coloquei o meu marido, né, para procurar e comecei eu também a procurar a igreja. Aí eu, nossa, mas onde que é essa igreja? Onde que tá essa igreja? Aí ele encontrou a igreja em Jaú. No sábado, estava passando por lá, eu vi o movimento, né? Eu falei, hoje tá tendo, né, o culto, né? É na igreja. Aí eu liguei para ela, né? Falei, não tá tendo culto, né? Tem movimento aqui hoje, tá tendo culto, né? Aí eu dei uma ligadinha no celular dela e ela falou, não, então eu tô indo para Jaú. Quando eu cheguei, depois de todo esse tempo de busca, né, não conhecia ninguém e tal, mas quando eu cheguei na igreja e vi já que estava aberta e que tinha gente lá, então assim, nossa, aquela alegria, já tinha uma alegria grande dentro de mim, nossa, hoje eu vou conhecer o primeiro adventista, hoje eu vou conhecer esse povo, onde que se escondia esse povo que não tinha ninguém, né? Eu nunca tinha tido contato com ninguém. Então eu tava assim, nossa, naquela expectativa, né? De conhecer alguém que realmente, finalmente eu vou encontrar uma adventista, assim, ao vivo, a cores e tal. E vou aprender, né? E veio a mulher na minha direção, assim, já, tipo, se aproximando. Aí, assim, a hora que ela veio, assim, então, nossa, aquela alegria, eu pensei, nossa, a minha busca acabou. Finalmente encontrei esse povo, finalmente consegui encontrar alguém. Aí, a primeira pergunta, assim, também, foi vocês que colocaram um livro na caixa do correio, distribuíram uns livros na caixa do correio? Aí ela falou, foi. Eu falei assim, distribuíram lá em Mineiros, aí distribuíram na minha casa. Ai... Naquele momento que eu botei os pés dentro mesmo da igreja e fui conduzida, era como se o próprio Deus estivesse me abraçando. Era como se ele estivesse assim falando pra mim, pronto, agora não precisa, mas você já tá aqui, você já me encontrou. A gente está levando a mensagem para outras pessoas, né? A mensagem verdadeira. E como nós vimos hoje, ela realmente alcança as pessoas de uma forma, assim, inexplicável. Nós começamos a entrega, né? Em Mineiros do Tietê, a Grande Esperança, de manhã. Fizemos um culto breve, né? E saímos para a rua distribuir. E tínhamos o foco de distribuir 6.000 livros, né, que era a meta da nossa igreja naquele dia. E eu, junto com a minha família, né, meu esposo Edson, a Isabela, o Gabriel e a Andressa, estávamos todos juntos ali, num grupo, fazendo a distribuição do livro. Naquele momento eu me senti usada pelo Espírito Santo, porque no dia ela não me atendeu exatamente, mas de uma forma ou outra o Espírito Santo acabou de fazer o trabalho que eu iniciei ali. Então isso foi muito emocionante, foi muito bom saber que através de um simples ato, né, de levar um livro,
uma pessoa foi alcançada, não só ela, mas a família toda ali. Como ela disse, eu sou um anjo da esperança, né? E eu fiquei muito feliz por isso, porque foi para isso que eu pedi para que Deus me usasse, para levar essa mensagem até essas pessoas que estão necessitando conhecê-lo, que ainda não foram alcançadas. Apenas um livro entregue, deixado numa caixa de correspondência, e a obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa sincera, e foi o suficiente para que essa pessoa viesse de maneira simples, humilde, diante da presença de Deus, entregar o coração, a vida, já de forma tão convicta. Então fica muito claro, a minha impressão é que nós estamos começando a viver um reavivamento. E no céu, no momento que você encontrar Sheila por lá, como você imagina que vai ser esse momento? Tão emocionante quanto foi ali, eu acredito, né? Bem maior, porque lá eu acredito que não só ela, mas outras pessoas nós vamos conhecer ali através desse testemunho, desses livros também, né? Então eu acredito que vai ser uma festa muito maior e a felicidade vai ser muito maior que essa. Primeiro eu queria agradecer a todos os adventistas do sétimo dia pelo esforço no projeto A Grande Esperança, porque através desse projeto eu e a minha família fomos alcançados. A gente literalmente recebeu a esperança, a grande esperança na nossa vida. Eu realmente tive um encontro com Deus, com esse Deus maravilhoso que todos vocês com certeza conhecem, único, real e verdadeiro. O batismo para mim, na realidade, é a concretização de um grande sonho. Então, e o início, né, da minha jornada com Deus, com certeza. Eu estou muito feliz agora por ser oficialmente, né, uma adventista do sétimo dia e por estar participando integralmente dessa missão, né, que é realmente o compromisso com a verdade, o amor ao próximo, de estar podendo passar para as outras pessoas aquilo que já foi passado para mim. Eu convido as pessoas e aí eu dou o estudo bíblico e depois do estudo bíblico, então eu faço uma receita, falo a respeito de alimentação saudável, falo a respeito do plano de Deus para a nossa alimentação, falo dos remédios de Deus, então depois do estudo bíblico, e aí todos comem, provam a receita, né, experimentam, eu falo a respeito dos ingredientes, os benefícios de cada um e sempre faço um suco natural para acompanhar no meu próprio quintal, acerola e limão sempre. Tem sido uma bênção, porque já tem pessoas pedindo o batismo através desses estudos. A pessoa que pagou R$1 com certeza pelo livro que chegou na minha caixa de correio, eu tenho certeza que Deus deve estar abençoando muito a vida dela, porque através da vida dela, a minha vida está sendo abençoada, a vida da minha família, a vida das pessoas que eu conheço, das pessoas que eu estou envolvida, assim, da cidade que eu moro, da minha rua e tal. Então, as pessoas que se aproximam de mim. Então, assim, é muito importante que se colabore, porque
na realidade, né, para o reino de Deus são vidas. Você não pode chegar naquele dia diante de Jesus de mãos vazias, sem ter o que apresentar. Então, assim, eu particularmente ofertei 1.800 livros. Então, mesmo assim, falar para alguém que é impossível, que ela não tem condição, então para mim é incabível, porque se eu conseguir doar 1.800 livros, com certeza, eu tenho certeza que todos que estão assistindo conseguirão fazer até mais do que isso. Hoje, graças a todo o projeto A Grande Esperança, eu realmente pude encontrar meus verdadeiros irmãos, meu verdadeiro pai, eu pude descobrir qual é a minha missão, a minha função, então, e poder compartilhar, né, tudo isso, né, não só com os meus irmãos, mas também com o meu próximo, né, e poder estar passando tudo aquilo que eu estou recebendo, não só de Deus, mas dos irmãos de um modo geral, da Igreja Adventista do Sétimo Dia de um modo geral. Então, assim, eu estou muito feliz por todas essas bênçãos na minha vida. Hoje em dia é como se fosse família. E antes não, a gente bebia, a gente, sabe, não vivia bem. A gente estava a ponto praticamente assim de se separar. 2 anos de casado, os dois novos, 21 anos. Então não era muito bom. Eu pedi para Deus para Ele preparar um trabalho para mim que não ocupasse o meu fim de semana, porque às vezes ele ficava em casa sozinho e ele bebia e a hora que eu chegava não era bom, sabe? Tinha muita discussão, muita coisa ruim. Aí ele preparou, chegou um dia que ele preparou e eu entrei para trabalhar na APAI e conheci a Lael. Camila era uma funcionária nova, muito simpática, muito prestativa, sempre procurando, o que eu tenho mais para fazer, o que mais eu tenho para fazer. E um dia eu até peguei o livro A Grande Esperança, falei, Camila, você ganhou esse livro? Ela falou, não ganhei. Falei, então vou providenciar para você. Dei o livro para ela e ela sempre perguntando do livro, da igreja. Aí chegou um dia que eu falei, Lael, era 4:30 da tarde, era a hora dela sair. Falei, Lael, o que vocês fazem ao sábado? 10 minutinhos antes de eu sair, sexta-feira, 16h20, o adventista já entra em desespero e já quer resolver tudo para fazer o pôr do sol. E ela chegou e, com toda a educação que ela tinha, ela chegou para mim e falou assim, posso te fazer uma perguntinha? E eu falei, pode. E quase que eu respondi que seja rápido, né, porque eu preciso ir embora. E ela disse, o que vocês fazem no sábado? E aí eu falei, olha, no sábado a gente descansa, né? Conforme diz o mandamento, você vê o verso bíblico aqui e tal. A gente descansa, nós vamos na igreja. E ela falou, posso te fazer um pedido? A gente pode ir na igreja com vocês? Aquilo foi pra mim uma facada no peito. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu tô falando pra Camila de Deus, tô mostrando a Bíblia, tô mostrando o livro e eu ainda não convidei a Camila pra ir na igreja. Ela falou, vamos, vai ter um batismo, né? E você conhece a igreja, tudo. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Sabe, naquela esperança, com vontade mesmo de vir. Nesse momento ela abriu a gaveta e viu um DVD do Luiz Gonçalves. Aí ela falou, olha Camila, esse DVD faz tempo que tá aqui na gaveta, leva pra você assistir. Se você quiser, né, sem compromisso nenhum, assiste o DVD e vê se você gosta, faz um estudo de cada vez, com calma, senão, né, muita informação, faz devagarzinho que você vai gostar. Tá. Aí naquele dia eu cheguei em casa e coloquei o DVD em cima do aparelho de DVD. Aí então eu peguei, levantei de manhã, fui fazer o café, peguei aquela jarrinha da cafeteira, sentei no chão da sala, que estava sem sofá em casa, né?
Aí vi por coincidência um DVD lá, um DVD com uma capa estranha, né? Cheio de prédio, de arranha-céu, que nem São Paulo. Eu falei, que é isso aqui, Camila? Isso aqui é um CD de rap? O que é? A Lael me deu, tava lá na gaveta, lá guardada há tanto tempo. Eu falei, vou colocar pra ver o que é, né? Só que era um estudo bíblico, coloquei lá e tava o pastor Luiz Gonçalves falando. No momento que ele começou a falar, Deus já foi maravilhoso e já tocou. Na primeira oração, ele falou assim, meus queridos, eu tô aqui para começar um estudo, se você tá assistindo, você já é vitorioso. Nossa, aquilo já foi... Aí ele falava com aquele jeitinho, vem, chega mais, vamos abrir a Bíblia, vamos procurar comigo, você tem que ver a palavra de Deus, tá tudo aqui, Deus deixou pra gente. Aí a cada oração a gente já, vamos ajoelhar, já ajoelhava, eu orava junto com ele, foi muito maravilhoso. Eu fiquei o dia inteiro, assisti o DVD inteiro. E tudo que ele falava era verdade, por coincidência tinha uma Bíblia lá em casa, só que abri a Bíblia e cadê? Achava a passagem que ele falava lá, porque a Bíblia estava velha, parecia que a página que ele falava não tinha, entendeu? Era complicado. No mesmo dia, a gente fez o estudo todo, não obedecendo, assim, não ouvimos o que a Lael falou, né? Foi realmente muita informação, foi como se a gente começasse a enxergar naquele dia. Aí na segunda-feira eu cheguei para trabalhar, né? E falei, Lael, não fomos na igreja, né? Desculpa, choveu aquele dia, a gente só tinha moto, não tinha como vir mesmo. Mas a gente assistiu o DVD e, nossa, que maravilha, a gente quer batizar, a gente quer conhecer esse Deus e maravilhoso. Eu perguntei pra ela, né, de quando que tem culto? Aí ela falou pra mim de quarta-feira. Falei, nossa, de quarta-feira? Era segunda-feira ainda, a gente queria muito vir conhecer a igreja, conhecer as pessoas, saber mais sobre a palavra, porque a gente tinha sede, a gente queria saber mais, muito, muito mais. Aí eu falei, a gente não pode fazer nada, não pode fazer nada até lá, né? Ela falou, bom, vocês podem estudar na minha casa. Vamos na minha casa, ou eu vou na sua casa. Eu falei, não, a gente vai na sua casa. Aí segunda a gente foi na terça, a gente foi na quarta estudar, fomos na quinta, na sexta, no sábado a gente veio aqui na igreja e conheceu. A hora que eu entrei aqui, nossa, não dá pra explicar. Foi uma coisa assim que, dá vontade de chorar. Comecei a tremer, comecei a sentir uma alegria, como se não tem explicação. Nós começamos na segunda, estudamos na terça e na quarta-feira eu dei a possibilidade de nós virmos na igreja ou continuar o estudo. Eles preferiram continuar o estudo em nossa casa e pegamos até algumas noites frias, mas ali eles estavam, mesmo de moto, eles estavam ali. E na quarta-feira ele pediu que nós pulássemos o estudo, que eles queriam muito saber sobre alimentação. O que nós comemos, o que não comemos e o porquê. Então, abriu uma exceção e nós então pulamos alguns assuntos e fomos direto à alimentação. E fizemos todo o estudo e eles então concluíram que a palavra de Deus orienta nós a abstermos de alguns alimentos. E isso fez com que ela tomasse uma decisão. No dia seguinte, ela abriu a sua geladeira e ela pôde recolher todo o alimento que tinha derivados de porco, principalmente, e ela fechou no saco e colocou no lixo, porque ela não mais queria usar esse tipo de alimento. Só você passando por aquilo mesmo que para você ver que é uma sensação de purificação. Eu conheci a verdade, eu conheci o Deus maravilhoso que existe, entendeu? E a vontade que dá é de sair falando para todo mundo, sair, Jesus te ama, Ele tem uma vida, um plano maravilhoso para você. Essa é a vontade que dá.
Em uma ação ousada e visionária, a Igreja Adventista lançou o projeto Impacto Esperança, que tem como objetivo distribuir gratuitamente milhões de livros que espalham uma mensagem de boas novas. A Associação Paulista Central decidiu contratar uma agência de comunicação que seria responsável pelo planejamento de mídia, divulgando o Impacto Esperança em suas 81 cidades. Com um budget de aproximadamente R$155 mil, era necessário informar a população sobre o evento, que estaria assim mais receptiva para receber os livros. Engajar o maior número possível de jovens adventistas que, ao verem a intensa divulgação da campanha, ficariam mais confiantes em participar do projeto. Tudo isso em inserções estratégicas ao longo de 2 meses, intensificando o recall e a visibilidade do projeto. Na TV Globo, foram 30 inserções em horários variados na grade de programação. No rádio, foram 70 inserções na Rádio Dumont FM, que abrange uma cobertura de mais de 100 cidades do estado de São Paulo. Na região metropolitana de Campinas, 61 pontos de outdoors distribuídos em 24 cidades e mais de 20 pontos de bus door em 6 municípios também chamam a atenção da população para o Impacto Esperança. Foram publicados anúncio nos jornais Correio Popular, que circula em 30 cidades dos arredores de Campinas, e também o Jornal de Jundiaí, com circulação em 12 municípios da região da cidade. Com este plano de mídia, mais de 3 milhões de pessoas da área de abrangência de alguma maneira foram informadas do projeto, com o custo inferior a 4 centavos por pessoa. Apenas no dia 24 de março foram distribuídos quase 500 mil de livros nas maiores cidades da APAC. Até agora, em todo o projeto, foram entregues cerca de 1.400.000 livros em praticamente quase todo o território da Paulista Central,